Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara, eu sou a Vitória Eu sou o Fauner. E eu sou a Lana. e hoje nós vamos falar sobre como a gente toma decisões difíceis. Como é isso? É fácil? Ou não é fácil? Claro que não, né? Mas como é que a gente faz? Se é difícil, não é fácil. Como é que a gente faz? Como a gente pensa para tomar essa decisão? Como que a gente faz na hora de clamar a presença do Senhor? Como a gente, sabe, nesse sentido, como a gente vai fazer? Como Jesus ele nos ensina? Como Jesus ele nos direciona? É nesse sentido, tá? Então vamos lá. Como é que a gente entende que é uma decisão difícil para as nossas vidas? Só um exemplo de decisão difícil que um jovem tem hoje em dia. Tomar uma carreira, a faculdade que vai fazer. E aí, você vai pegar aqueles testes, que tem como é o nome do teste que faz? Vocacional. Teste vocacional. Ah, eu me adapto melhor com a área da saúde. Ah, eu sou melhor com a administração, contabilidade. Não, eu tenho que lidar com criança. Eu sou da arte, mal faz, sim. Eu nasci para dar aula. E aí, como é que toma essa decisão? Você quer contar, Vitória, como você chegou? Como eu decidi? É. Aí eu conto. Porque você deu todo. Eu lembro que você veio com uma coisa, mas começou com outra. Mas É. é muito boa. Quando eu fui, decidir, hoje em dia eu faço publicidade e propaganda, já tô acabando, graças a Deus, obrigada, meu Senhor. Mas eu não queria fazer publicidade e propaganda. Nem tava no meu plano B. Não porque eu não gosto de publicidade e propaganda, mas porque eu queria fazer direito. Aí a minha primeira opção era direito, geralmente eu não tenho plano B, porque pra mim a primeira opção já era certa, entendeu? Eu não gosto de ficar indecisa, então já escolho uma em nome de Jesus. Mas o Senhor não quis, eu comecei a trabalhar numa empresa e eu fui contratada como estagiária de marketing. E aí o meu chefe foi e falou assim, olha, você tem 3 opções. Você pode fazer administração. Eu falei, Deus me livre. Com todo respeito a todo mundo que faz administração, mas é que pra mim, falei, meu Deus, não que eu não goste, mas é que eu não teria saco, entendeu? Ainda mais que eu descobri que tinha matemática. Falei, não, pelo amor de Deus, tô fugindo disso. Aí ele falou, você pode fazer marketing, que é 2 anos. Falei, 2 anos? Pra mim tá bom. Ou publicidade e propaganda. Aí eu olhei, o que era publicidade e propaganda? Até hoje, às vezes eu não sei. Aí eu fui, aí ele foi e falou assim pra mim, olha, se você fizer ADM, você tá sendo igual a outras pessoas, se você fizer marketing porque você não quer se aprofundar nisso, mas se você fizer publicidade e propaganda, é porque você quer aprender uma coisa nova. Eu falei, eu não quero não, mas eu preciso do meu emprego. E o que eu fiz? Eu fui orar. Falei assim, aí Deus, eu quero fazer direito. Ele não me deu possibilidade de direito, ele me deu 3 faculdades que eu não queria fazer. O que eu faço? Aí eu fui falar com a minha mãe. Aí minha mãe foi e falou assim, vai orar. Falei, já orei, mas mesmo assim, preciso escolher amanhã eu preciso dar a resposta. E aí eu fui falar com a gerente de marketing lá, e ela falou pra mim que fez publicidade e propaganda. Eu falei, então se ela fez publicidade e propaganda, eu vou fazer publicidade e propaganda. Aí eu entrei pra fazer publicidade e propaganda, não tô fazendo ainda, e aí eu comecei a gostar. Comecei a me identificar com aquilo. E o Senhor sabe, né, conhece mais a gente do que a gente mesmo. E ainda por teimosia, eu fiz um técnico de serviços jurídicos. Se o Senhor quer, né, mais pra frente, que eu faça direito, amém. Você chegou a fazer teste aí? Eu fiz teste vocacional e deu tudo. Falou que qualquer coisa que eu escolhesse, eu ia me dar bem. Eu falei, nossa, isso aqui tá me ajudando muito. Foi bem difícil. Mas assim, no meu interior, eu queria ser uma advogada. Mas aquilo que Deus tinha pra mim, que Deus tem pra mim, eu vejo que pode ser como que eu posso dizer? Pra agregar conhecimento, não pra eu exercer a profissão. Porque eu falei pra ele que se eu fizesse direito, eu queria ser juíza, não advogada. Né? Eu acho que ele não quer que eu seja juíza. Mas pra mim não tem problema. Porque meu senso de justiça é totalmente diferente. Olha como o Fauner é que ele é meu irmão. Mas assim, uma coisa que aconteceu recentemente, eu fiz meu técnico em serviços jurídicos, porque eu falei, eu não aguento mais essa empresa, eu preciso ter um técnico para poder sair daqui. Realmente me ajudou muito. Meu trabalho eu só consegui por causa do técnico e da faculdade de publicidade e propaganda. E aí, quando eu terminei meu técnico, eu falei pro Senhor, eu vou pro presencial para fazer direito.
E aí, quando chegou na hora de eu mudar para presencial, Deus falou que não era para fazer direito, que era para eu terminar publicidade e propaganda e que depois ele via se eu ia fazer direito. Aí eu fiquei, Esse dia eu acho que não vai chegar. Não, aí eu falei pro Senhor, amém, né? E hoje em dia eu faço minha publicidade e propaganda, eu gosto das aulas, nossa, eu fico assim toda maravilhada com tudo. E agora o Senhor já tá me falando qual a próxima pós-graduação que eu vou fazer em publicidade e propaganda pra acrescentar aquilo que ele já não me tem deu. como, você não fez? Então, você para, mas olha, pós-graduação eu posso fazer qualquer uma desde que eu tenho bacharelado, tá? Não vem. Mas assim, imagina se eu não tivesse seguido aquilo que o Senhor falou pra mim. Você imagina se eu fizesse 5 anos da faculdade de Direito para eu não exercer a profissão, para eu não cumprir aquilo que é o propósito de Deus. Ia ser 5 anos perdido. Ia perder tempo, né? Exatamente, eu ia perder tempo, eu ia perder o propósito que Deus tem pra minha vida. Então, eu vejo que hoje em dia, graças a Deus, ele tem um plano. E eu sei que ele tem um plano. Ele já me falou muitas coisas que eu não sei nem como que eu vou fazer. Mas eu acredito. Porque eu não vou ser estagiária de marketing pro resto da minha vida, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo que o Senhor tem planos pra mim, que hoje em dia eu não sei exatamente como que eu vou fazer, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Mas eu confio nele. Porque se ele me deu essa profissão, é porque ele tem um plano pra minha vida. Sim. É só contar os sinais, né? Exatamente, seguir aquilo. Ele já me falou umas coisas em dia que eu falei, legal, eu gosto de fazer, sei fazer. Agora, se o senhor precisa me dar uma capacidade assim 100%. Aí, já que eu já tava fazendo, vendo o técnico de design gráfico, entendeu? Agora ela vai. Não, mas a mexer no Canva todo mundo mexe. Eu quero ver mexer no Adobe, no Illustrator. Vai lá, O Photoshop. Photoshop, quero ver mexer. Ah, é? Não é tão fácil assim. Não, não é. Eu não acho. Mas a gente vê que em todos os tempos o Senhor ele vai nos cercando sobre aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Sim. E eu acho incrível porque assim, quando a gente entra, todo jovem, todo adolescente sempre tem algum sonho de criança. Aí, nesse sonho de criança, ou realmente vive isso e é o que o Espírito Santo de Deus ele quer para a vida dessa pessoa, ou Jesus ele pega no meio quando tá indo para adolescência, Jesus já muda, ou quando tá na escola ele já mostra algo diferente do que gostou, do que viveu, das coisas, das experiências. E eu acho engraçado porque em todos os tempos Jesus ele vai nos alinhando para poder fazer a vontade dele, seguir aquilo que é o querer dele. Porque, às vezes, no direito, a vitória não seria usada daquilo que era o que o Senhor quer que alcançar, as vidas que Jesus precisa alcançar. Porque nesse meio, ela conheceu diversas pessoas na faculdade dela que precisavam ouvir de Jesus. Exatamente. Que ela teve que ministrar Jesus com a vivência dela, com o posicionamento dela. De pessoas que olhavam para Jesus como se fosse algo banal e que ela falou assim, não, Jesus não é desse jeito. Não é dessa forma que a gente fala de Deus. Então, assim, de pessoas que estavam começando a caminhar com Jesus e que a Vitória entrou exato no momento de falar assim, não, mas tá errado, não é isso que a palavra fala. A pessoa que acabou de entrar, nossa, é verdade, não é isso que a palavra fala, você tá errado. E o mais engraçado, no meu primeiro dia de aula presencial na minha faculdade, a menina olhou pra minha cara e falou assim, essa menina é crente. Aí, ela olhou pra mim, ela já teve esse pressentimento, né? Eu sentei bem isolada. Na verdade, meu primeiro dia de aula eu entrei na sala errada. Mas no segundo dia de aula, eu entrei na sala certa. E aí, quando eu entrei, eu sentei lá no cantinho. Em vez de publicidade e propaganda. Gente, deixa eu contar pra vocês. Meu, eu cheguei lá, a minha aula presencial era de terça, quarta e quinta, depois mudou pra quarta e sexta, né? Eu fui na segunda-feira e entrei na sala lá, achando que era minha. Aí o pessoal começou a fazer, tipo, muita conta de matemática, o professor falando umas coisas assim diferentes. Falei, gente, isso daí eu não sabia, né? Eu nunca vi isso. Aí quando eu perguntei, falei, nossa, que sala é essa? Que curso que é? Ai, ADM. Aí eu fiquei até o final da aula. Porque eu fiquei com vergonha de sair. Aí no outro dia, eu perdi minha aula online. Aí no outro dia eu fui presencial e as meninas falaram, ah não, a nossa aula presencial é só de terça, quarta e quinta. Aí eu falei, eita. Aí eu entrei na sala, sentei lá no cantinho. E aí, no meu terceiro dia de aula, o professor pediu pra gente mudar de sala.
E aí eu falei, meu, não conheço nada aqui, pra onde que eu vou? Aí eu fui seguindo o pessoal que eu já tinha visto na sala. O pessoal vai pro lado errado. Não, aí o pessoal começou a subir um monte de escada. Aí eu olhei assim e falei, nossa, quanta escada. Aí a menina olhou pra trás e começou a conversar comigo. Aí você faz publicidade e propaganda? Você tá em que semestre? Não sei o que, taraná. Fui, comecei a conversar, sentei. Aí chegou mais duas pessoas. Aí essa pessoa que chegou pra mim falou assim, você é crente, né? Aí eu falei, nossa, sou, por quê? Não, ontem quando você chegou na sala, eu olhei pra sua cara, eu vi que você era crente. Gente, a presença de Deus entrou junto comigo. Eu vi no TikTok, né? Tava vendo os trends. E aí teve uma trend que começou a aparecer muito pra mim, né? Ai, quando você tava na escola e a professora falava nas reuniões que você falava demais, como que tá a sua faculdade de comunicação? Aí eu falei, é, né? Realmente, eu era aluna que falava demais, mas as minhas notas eram excelentes, tá? Mas isso mostra o que Jesus ele faz nas nossas vidas. Exatamente. Porque por mais que a gente ache que, nossa, não tem diferença na profissão que a gente vai exercer. Porque hoje em dia, eu não sei se vocês pararam para ver, mas tem pastor que é profissão, tem presbítero, diácono, que é tudo profissão na casa de Deus. E assim, tem gente sim que foi chamado e eles para viver da obra, para poder ser, para receber daquilo, mas é a porção do sacerdote. Então assim, só que tem gente que não. E a maioria das pessoas a gente sabe que não foi chamado para viver da obra. E a gente tem que ter uma profissão. Tem que ter, não, mas se a gente quer ter uma profissão, Conforme o né? propósito do Senhor. Sim. O Senhor tem um propósito para todos nós. E quando falar isso, não é só na igreja, você é pastor e pronto. Não, o Senhor tem um propósito no teu casamento, na tua profissão, Na tua família. na pessoa que você escolhe para casar. Tem que ter propósito. Não é porque, eu vou casar para ser feliz. Não, em nome de Jesus. No caso, se você já não é Se feliz, você não é feliz, fica aí sozinho até você achar sua felicidade em Cristo. Simples assim. Então, é tudo realmente um propósito. E quem vai escolher isso? Quem foi que determinou esse propósito? Quem vai te ajudar? Quem vai te conduzir? fazer a pergunta, Fábio. Você não falou até agora. Vamos lá. É muito louco como Deus trabalha, quando a gente deixa Deus trabalhar. Porque a partir do momento que nós deixamos Deus tomar as nossas decisões, você não dá mais errado. Entendeu? Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente olha para Saul. Saul foi um cara que ele tinha todos os requisitos para estar naquele lugar. Ele tinha todos os requisitos para ser um rei. Entendeu? Mas o coração dele não era como o coração de um rei. Entendeu? Por outro lado, a gente vê um homem que Deus chamou para ser rei, que foi Davi. Davi foi um homem que ele foi chamado para ser rei. E ele estava no lugar em que Deus o chamou para estar. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas no lugar errado. E pessoas no lugar errado só gera problema. Então, se você está numa profissão que Deus não te colocou naquela profissão, você vai ser uma pessoa frustrada naquele lugar. A empresa nunca vai ser boa para você. Os seus colegas de trabalho vão sempre te estressar, porque não era para você estar naquele lugar. Eu aprendi que a gente não deve olhar benefícios. Porque às vezes pode ter uma empresa com salário ótimo, com excelentes benefícios, mas não é o lugar que Deus gostaria que você estivesse. E às vezes você pode estar num lugar que não tem um salário tão bom assim, que não tem benefícios tão excelentes, mas é o lugar que Deus colocou para você estar. E quando você está se você pegar uma planta e colocar ela num tipo de terra errado, aquela planta não frutifica. Ou ela morre, ou ela fica estagnada. Entendeu? E nas nossas vidas também é assim. Se nós estivermos casados com uma pessoa que não era para nós estarmos casados, nós não vamos frutificar. É verdade. Se nós estivermos no trabalho que não era para nós estarmos, nós não vamos frutificar. Se nós estivermos numa faculdade que não era para nós estarmos,
não vai frutificar, entendeu? Eu conheci uma pessoa que ela trabalhou 20 anos numa área, se graduou naquela área, tudo, e depois de 20 anos ela surtou no lugar, falou, eu não volto mais aqui, eu não piso meu pé aqui, e tô ficando louca com esse lugar e tudo, e depois ela se encontrou fazendo uma coisa que ela nem precisaria ter gastado anos de faculdade, nem anos de vida fazendo. Sim. Entendeu? Pensar, a pessoa perdeu 20 anos da vida dela fazendo uma coisa que não era para ela fazer. Então, quem é que deve tomar decisões difíceis? Quem é que nos ajuda nas nossas decisões difíceis? É Deus. Entendeu? Porque quando você entende que você já errou bastante, que você já quebrou a cara, que você já passou por processos, que você já fez um monte de coisa que não precisava fazer, você fala, gente, eu parei de tomar decisão. Senhor, pega o controle da minha vida porque eu não quero mais esse controle. E a gente vê, através da vida de Davi, que foi um homem extremamente usado por Deus, e que a palavra vai dizer que o Senhor se apossou de Davi, se apoderou de Davi. E depois, mais para frente, o próprio Deus vai dar, a própria palavra de Deus vai dar, achei em Davi homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele foi um homem que teve uma conexão tão grande com Deus, que até nas decisões, olha, para você ter noção, Davi chega um dia da batalha, você chega da guerra, dias de guerra, a gente tá falando, um dia de guerra, fui ali, dei uns tiros, ganhei, tô. Não, guerra demorava dias, meses, né? E aí Davi chega da batalha e o lugar que ele tinha escolhido para acampar foi roubado. Levaram seus filhos, suas mulheres, de todos os homens que estavam na batalha com ele. E aí os homens falaram, tudo culpa de Davi, vamos apedrejar ele. O que todos nós faríamos numa condição assim? Você ia correr, fala, eu vou sair daqui que os caras querem me matar. Senhor me ajuda. Né? Eu quero morrer. Entendeu? Então, Davi não, ele foi orar. A Bíblia vai nos dizer que ele foi lá, colocou uma roupa sacerdotal e foi buscar a presença e foi buscar a direção do Senhor. E ele falou, senhores, o homem quer me apedrejar aqui. Eu vou atrás desses homens que sitiaram. E o Senhor falou para ele, vai. Ele falou, eu vou alcançar. Vai. E aí ele foi e alcançou e pegou todas as suas coisas e ainda trouxe um pouco mais. Entendeu? E aí depois você vai ler o texto para você saber todos os detalhes. Por quê? Porque Davi, ele era um cara que ele tinha uma conexão extraordinária com o Espírito de Deus. E mais para frente nós vamos ver Davi, onde o povo chama, vai Davi. Saul morreu, falou, vem Davi, vem ser rei com a gente, vem governar sobre nós. E aí todos nós, todo ser humano comum chegaria e falava, claro, vocês querem que eu governe? Eu governo, eu vou ser rei. Por quê? Porque a gente ia olhar só os benefícios. A gente ia olhar só os benefícios. Quais são os benefícios de ser rei? Você vai ter riquezas, você vai ter um palácio, você vai... Mas e quais são as dificuldades? E as tarefas de ser rei? Porque Davi, ele não foi ungido para ser um rei comum. E muitas vezes você tem agido na área que o Senhor te colocou como algo incomum. Você não está onde o Senhor te colocou para ser alguém comum. Você está no lugar em que o Senhor te colocou para manifestar a presença de Deus onde você estiver. Se o Senhor te colocou no seu trabalho, então manifeste a glória de Deus neste lugar. Se o Senhor te colocou numa faculdade, manifeste a glória de Deus na tua faculdade, porque você não foi chamado para ser alguém comum. Você só não dá certo quando você está fora do propósito, mas quando você está no propósito, você dá certo.
As coisas acontecem naturalmente, porque você não precisa se preocupar. O Senhor te colocou naquele lugar e Ele viabiliza todas as coisas que você vai precisar para estar no lugar em que Ele te colocou. E assim, quando o Senhor escolhe, é o Senhor que escolheu, porque a gente tem muito dessas. A gente quer o nosso, a gente já definiu o que a gente quer, mas vamos confirmar com o Senhor diz não. Mas aí você não aceita o não do Senhor. Você quer que aconteça da forma que você imaginou, que você idealizou, que você planejou. Então, deixar o Senhor escolher é realmente abrir mão daquilo que você tanto quis, idealizou. Não, o Senhor deu uma direção, siga essa direção. No caso da Vitória, se ela quiser falar assim, mas essa daí eu não vou fazer não, deixa que eu tiro do meu bolso e pago o meu. Como é que ia ser? Foi a escolha que o Senhor tinha para ela? Não, não foi. Quando o Senhor fala não para um relacionamento, gente, não é. Você vai sair da igreja, vai bater o pé? O Senhor disse não, querido. Você, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é de Jesus. Aí fica como o Fauner falou. Entrega o controle, toma o controle de volta. Entrega o controle, toma o controle de volta. Senhor, o Senhor não tá sabendo jogar, me devolve. Deixa que eu resolvo agora. Não, não é assim. Então você pede pro Senhor uma direção. O Senhor te dá, você tem que seguir. Às vezes a gente leva um tempo para entender. Ele dá muitos sinais. Ele responde de todas as formas. Então abre o coração. Vamos lá. Na questão que quem foi que deu o exemplo do casamento? Foi você, né? A questão do casamento. Você idealizou como vai ser o seu marido. Desculpa, ele não existe. Você idealizou, Ele já não existe. Você idealizou, não. Melhor que a pessoa ainda coloque a aparência de um famoso lá do outro lado do mundo. Entende? Você escolhe de forma que Deus vai ter que fazer nascer, né? Exato. Tá Entendeu? atrapalhando. Fala, você já tá com um trintinho aí, pera aí que eu tô com um no forno ali que vai ser igual você. Quando você tiver com 60, ele vai estar Aí com dá pra 30. casar. Não. Então vamos lá. O Senhor tem um propósito no casamento. O Fauner citou algumas vezes aqui no Falando sobre a Palavra um relacionamento de um namoro, né? De uma menina que ela era separada para as nações e um rapaz que era para pastor local, gente. Qual a chance esse casamento dar certo? Que propósito que é nisso? Já pensou? Um passa 6 meses na África, o outro 6 meses aqui no E Brasil. eles namoraram por anos. Aí o outro volta, passa 1 mês no Brasil, volta, vai 6 meses pra Irlanda. E eles namoraram por anos, estavam caminhando para o casamento. Aí, frutifica. Estavam caminhando para o casamento, ficaram juntos por anos. Mas exato, o Senhor conseguiu abrir o entendimento antes. Glória a Deus. Levou anos para abrir o entendimento, mas abriu. Então tem propósito nas coisas. Cara, como é que você vai se casar para passar meses longe do seu marido e da sua esposa? Não tem cabimento. Ou então o marido tem que ficar acompanhando pra... O marido ficar acompanhando para as nações, deixando a igreja na mão de outras pessoas. Exato. Sempre vai ter um que vai abrir mão do chamado. Entendeu? Então, Exato. quando o chamado é conjunto, ninguém precisa abrir mão de nada, porque o Senhor dá crescimento igual, o Senhor levanta igual e o Senhor envia igual. Exato. E tá todo mundo debaixo da unção, debaixo do envio e dá tudo certo. Sim, porque ser marido e mulher é ser uma só carne, é estar junto, é caminhar junto, debaixo de quê? De uma missão do Senhor, debaixo de um propósito do Senhor. Esse casal poderia se gostar, se gostavam muito, mas não era o que o Senhor tinha para eles. Porque não tem como. E por mais que o chamado possa ser diferente, é um chamado que complementa o outro. Por exemplo, o cara é pregador, a moça ela é ministra de louvor. Dá pra ir junto, entende? Dá pra pregar o evangelho. O cara é evangelista e ela é missionária. As coisas parecidas, mas é junto. É parecido, é que tem diferença evangelístico e missionário. Então dá pra caminhar junto, dá pra poder fazer, entende? É separado, mas é um complementando o outro.
Porque o Jesus, ele nunca faz as coisas de qualquer forma. Ele nunca faz as coisas sem pensar num todo, sem pensar tanto no ser humano pessoal e tanto no conjunto de um casamento ou no conjunto do chamado que ele vai realizar para usar na vida daquelas pessoas. Ele sempre vai pensar maior do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente quer para as nossas vidas realmente. Porque se a gente parar para olhar, a história de Rebeca era assim, ela estava lá na casinha dela, fazendo o que ela sempre faz todos os dias, cumprindo aquilo que ela foi para ser chamada. E Deus Abraão, ele pega e envia o servo dele para poder ir lá atrás de Rebeca, para procurar uma moça para se casar com o filho dele. E quando ele chega lá, ele fala assim, mano, eu nem conheço esse Deus, mas o Deus do meu servo Abraão, fala pra mim, mostra, se a pessoa fizer assim, 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 eu vou saber. Hã? Do meu Senhor, Do Abraão. meu Senhor Abraão, é isso aí. Eu vou saber que é essa pessoa, é essa mulher que o Senhor quer para Isaac. E ele vai, e Jesus, E ele o mais mostra legal realmente. é que ambos estavam no mesmo propósito, né? Exatamente. Porque Abraão, ele mandou ir buscar debaixo de uma direção, Sim. entendeu? Uhum. Porque o Senhor já tinha dado a direção que não é pra ficar nesse negócio de ficar misturando o povo, não é legal. Exatamente. Vai lá onde você mora, lá na casa Vai dos lá seus parentes. Exatamente. E então, depois Deus deixa isso instituído como mandamento, né? Sim. E então, é muito legal porque quando eu leio isso, eu vejo o seguinte: ambas pessoas estavam dispostas a receber aquilo que Deus tinha. Exatamente. Então, quando a gente fala de relacionamento, Deus escolhe relacionamento, Deus vai escolher a partir do momento que eu deixo Deus escolher por mim. Exatamente. Porque se eu não deixar Deus escolher por mim, sou eu que vou escolher. Exato. E aí eu posso casar errado. Eu vou olhar os atributos que eu gosto. Porque muitas vezes, a pessoa que Deus escolheu pra gente não tem. Às vezes a pessoa gosta de loirinho, né? Um homem loirinho, dos olhos azuis. E Deus vai lá e coloca lá um ser humaninho normal, dos olhos pretos. Normal. Mas que. É normal. A pessoa quer um loirinho aqui no Brasil É difícil. é diferente. Na Só se ele Alemanha. platinar o cabelo. Na Alemanha não. Na Alemanha a pessoa do cabelo preto já é diferente. Entendeu? A pessoa quer um loirinho dos olhos azuis. E Deus fala, não, você não vai casar com o loirinho dos olhos azuis. Você vai casar com o normalzinho dos olhos. Entendeu? A gente vai casar com o normalzinho ali. Mas aí, a partir daquele momento, a pessoa, não, eu quero o que Deus quer pra mim. Sim. E aí, a pessoa casa certo, casa com alguém que vai amá-la, que vai respeitar, Sim. que vai ser um casamento abençoado. Que não seria porque o loirinho não foi o que Deus separou. É verdade. Entendeu? Porque a gente olha, a gente gosta de olhar no micro, né? E Deus olha no macro. Exatamente. Você olha ali aquilo que os teus olhos veem. Você olha o agora. Deus, ele tá olhando o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Entendeu? Então, quando a Sara citou essa parte de Abraão, eu tive que comentar isso porque é uma das maiores verdades que tem. Deus, ele vai escolher alguém para mim a partir do momento que eu deixo Deus escolher. Exatamente. Porque senão eu nunca vou querer aquele que Deus escolheu. Entendeu? Nunca vou querer aquele que Deus escolheu. Porque a gente quer olhar, mas eu gosto assim, eu gosto assado. A gente quer colocar preferências. Quando a gente tem preferências, entendeu? Quando a gente tem preferências, Deus, ele não vai agir em meio às nossas preferências. Entendeu? Eu acho que assim, dentro disso, eu acho que tem coisas que Jesus, ele vai de acordo com aquilo que a gente quer, mas não porque a gente quer, mas Porque ele já queria. ele já colocou isso dentro Ele da já gente. queria. Você entendeu? Ele já colocou isso. Não, Por não isso que eu tô falando que Deus sempre vai fazer a pessoa casar com alguém totalmente diferente do que ela Até idealizou. porque, se ele colocou isso, a pessoa vai parar de olhar o físico e vai começar a olhar, tipo, as virtudes que a pessoa tem. Pô, é um homem de oração, é um homem que Sim. busca a Deus, é um homem que se humilha diante da presença de Deus, é um homem que realiza o ministério. Pô, aí a pessoa olha e fala assim, nossa, que da hora. Aí a pessoa pega e olha e fala assim, mas eu não tô fazendo nada disso. Aí o que ela tem que fazer? Pô, eu preciso muito- correr atrás disso. É muito legal, porque eu conheço um casal
E eles realizavam junto no ministério, era mó parceirão de realizações. E aí um dia, a pessoa tava orando e Deus falou, olha, a pessoa que eu tenho pra você é fulano. Aí a pessoa olhou pra fulano, não, nada a ver, Deus, mó brother, não. E aí Deus foi lá e falou de novo, para de orar desse jeito, porque eu já preparei. Tava pedindo pra Deus, mas não, mó brother e tal. E aí no final eles casaram. Entendeu? Mas no olho da pessoa, naquele momento em que Deus mostrou, era mó brother. Sim, Entendeu? Parceirão, não, nós realiza junto e tal. Não tem nada. Entendeu? Mas Deus escolheu e deu certo e tá tudo bem. Entendeu? exato. Jesus, ele sempre vai nos colocar, porque às vezes o realizar a obra que eles estavam ali, eles estavam plantando pro casamento futuro que eles iam ter. E E sem que eles saber, tinham que. né? Exato. Tava E sem saber. semeando sem saber. Sim, Então, e o mais legal é que eles contando, eles falam, mano, a gente trocava muita ideia da palavra. E aí a menina fala, ele tava me fundamentando pra ser esposa dele e nem sabia. exato. E Jesus, ele faz umas coisas doidas assim que a gente nem entende na hora. Mas assim, Várias coisas a gente não entende. a maioria a gente não entende. A gente é devagar. Eu tava falando com o Ministério da Dança essa semana, que a gente fala, nossa, mas o Senhor tava falando o tempo todo de coisas espirituais e o cara tava perdido o tempo todo, mas olha pra gente. O Exato. tanto de... O Senhor tem que praticamente desenhar pra gente entender as coisas. É assim mesmo, porque às vezes a gente olha com os olhos do humanos, né? A pastora tava ministrando discipulado e ela falou, a gente tem que parar de olhar as coisas de forma humana, porque Jesus tá mostrando no espiritual. Ele não tá pedindo pra você olhar com o que você já tem. Ele não tá pedindo pra você se levantar com aquilo que você é. Ele tá esperando você dar a liberdade pra ele colocar sobre a tua vida a porção que ele tem sobre você, pra você começar a caminhar pela fé. Porque se é assim, Jesus vai me dar uma casa, mas ele já me deu dinheiro, então tá tudo certo. É lógico que vai acontecer. Tem muita gente é porque tem muita gente que diz que anda pela fé, mas vive usando cálculo matemático, né? É verdade. Entendeu? Então, por que eu falei isso? Porque matemática é exatas, né? E a fé não tem nada a ver com as exatas. A fé é Bem crer, abstrata, né? entendeu? A fé basicamente é assim, é aquilo que não tem jeito. Aquilo que tem jeito, a gente consegue realizar. Mas aquilo que não tem jeito, que você olhou e fala, não dá. E aí Deus fala, não dá pra você, porque eu posso fazer o Lucas impossível. 1,37. Para Deus não haverá impossíveis. Em todas as isso suas andar na fé. promessas. Exatamente. Eu lembrei, o Fauner falou agora que a gente olha assim, mano, isso não tem como. Eu lembro de uma pessoa que explicou, né, a diferença de bênção e de milagre. Bênção é aquilo que o Senhor te dá ajudinha, um empurrãozinho, você consegue conquistar. Foi o Senhor que te deu, é uma bênção. Você conseguiu com seu esforço, mas foi o Senhor que te deu. É uma bênção. Milagre, querida, é só o Senhor que faz. É só o Senhor que realiza. Tem uma diferença gigante. Então não chame o teu milagre de bênção. Milagre é milagre. Exatamente. E assim, Jesus ele quer que a gente caminhe de outra forma. O pastor colocou, é Deus que decide ou é a gente que decide? Como é que a gente faz? Na maioria das vezes quem decide somos nós. Mas se a gente caminhasse com as decisões de Deus, como é que a nossa vida seria hoje? Era pra gente estar em outro patamar, se a gente parar pra olhar assim. Era pra gente estar andando em outra dimensão com Jesus. Sabe? Da gente caminhar e da gente saber o que Jesus quer, porque a gente tá tão próximo dele que ele já falou pra gente o que ele quer. E sem resistência no nosso coração, porque a gente sabe que vai acontecer, porque Jesus falou, porque Jesus ele colocou dentro de nós essa vontade, esse desejo de realizar daquela maneira. Quando a gente faz assim, fica mais fácil. Só que muitas vezes a gente tem muito de, eu preciso colocar o meu dedo. E aí entra em Abraão de novo, quando ele pegou e mentiu falando que Sara era irmã dele. Não existe isso. Porque quando a gente faz isso, a gente atrasa os propósitos de Deus. A gente vê a revolta do rei e fala, mano, por que você me falou, cara, que era se expor? Se você falasse, ia dar tudo certo, eu não ia tocar nela, tava tudo bem. Entende? Porque o Espírito Santo de Deus estava ali e ele tem um controle, ele sabe o que se passa dentro do coração da pessoa. É que você já observou uma pessoa que ela consegue se meter em cada confusão que você olha assim e você fala,
Meu, como que você conseguiu se meter nessa confusão? Não, isso. Entendeu? Gente, então, muitas vezes isso é o quê? É a pessoa decidindo pela carne. Entendeu? Todas as vezes que nós decidirmos pela carne, pela nossa carne, nós vamos se meter em confusão. Mas quando nós decidirmos pelo Espírito, por que é decidir pelo Espírito? Porque é o momento em que nós estamos em tamanha comunhão com Deus, que a gente já sabe, o Espírito Santo fala e a gente decidiu e tá tudo certo. Exatamente. Entendeu? Então isso é quando o quê? Quando nós somos apossados pelo Espírito Santo, porque a gente está em tanta comunhão com Deus que não tem dificuldade. O Espírito Santo pediu, tá lá, de bate e pronto. Ah, vai passar Sarepta, vamos pra Sarepta. Entendeu? Igual ele fala pra Elias, vai pra Sarepta. Mano, Sarepta era um lugar que... Aí quando ele chega lá, ele vê uma mulher que tava numa situação pior que a dele. Entendeu? Ele foi, sei lá, tem hora, às vezes eu leio a Bíblia e falo, mas ele deve ter pensado assim, ó, onde o senhor me manda? Chegou lá a mulher tava fazendo, a mulher tinha a última comida que ela ia comer e depois ia esperar a morte chegar. E aí ele fala, olha, faz do jeito que você ia fazer, basicamente, mas faz primeiro pra mim. Mano, é loucura. Faz primeiro pra mim, depois você pode fazer o que sobrou pra você comer e morrer. Você tá morrendo. Faz primeiro pra mim. Entendeu? E aí ele vai lá e fala pra ela, faz primeiro pra mim, depois faz do jeito que você ia fazer, mas faz primeiro pra mim. Entendeu? É loucura, gente. Andar com Jesus é irracional, porque tem coisa que pra Sim. gente não faz sentido. Não é ser irracional, mas tem coisas que pra gente não tem cabimento. Então é E irracional quando a pro ser gente humano. olha na perspectiva da viúva, mano, você já tá com fome. Exato, já tá, é a última comida Aí que você chega tem um pra cara comer. e fala, faz primeiro pra mim. Eu cheguei aqui agora. Se você olhar com a perspectiva humana, você fala, mano, eu vou fazer pra você? Nada, eu vou comer. Eu vou comer. Gente, tava já anos de fome. Entendeu? Ela e o filho. E aí ela vai lá e faz primeiro pro profeta, do jeito que ele falou. E depois a palavra vai dizer que ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E a palavra vai dizer assim, que da panela o azeite, da botija o azeite não faltou e a farinha não se acabou. Ou ao contrário, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Entendeu? O fato é que houve um milagre. Por quê? Porque o profeta era alinhado com Deus e aquela mulher estava no propósito junto. Imagina se ela não tivesse obedecido, imagina se ela não tivesse escolhido fazer aquilo que foi dado como O direção. que era o normal pro ser humano. Né? Ela não teria vivido o milagre. Ela não teria visto a boa mão do Senhor na vida dela e do filho dela. Ela ia continuar na mesma vida dela. Não ia ter mais vida, né? Porque Exato, ia ela ia comer e morrer. correr. Ela ia morrer. E às vezes a gente se depara com escolhas nas nossas vidas que a gente fala, Jesus, eu tô uma bosta. Você ainda quer que eu dou pra Que outra é tão, pessoa? exatamente, você fala, gente, como eu vou semear o que eu não tenho? É, exato. Como que eu Porque vou você dar? pega a palavra, como eu vou semear o que eu não tenho? E aí eu aprendi com o Senhor, que é muito fácil você semear quando você tem semente sobrando, Sim. entendeu? Mas vai ter dias que você vai ter que colocar ali pequenas sementes e orar para que aquelas pequenas sementes se tornem uma árvore que dê grande fruto. Glória. E aí é onde vem o segredo do milagre. Porque essa pequena semente vai crescer e vai dar muitos frutos. Entendeu? E às vezes Deus ele vai esperar, ele vai te colocar na situação para você contemplar os grandes feitos dele. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você foi lá e assim como a viúva, ela semeou, porque o profeta estava com fome. Entendeu? Eu leio essa história, eu acho assim muito engraçado e
Uma vez eu estava assistindo uma ministração do pastor Cláudio Duarte, ele falou, cara, Deus é muito engraçado. E realmente, porque Ele você é fala, mesmo. o cara tá com fome O senso de e humor ele de Deus. chega lá numa mulher que tem só um tiquinho de comida. Eu acho que Jesus faz isso pra provar nossa fé, pra provar nosso coração. Porque tem coisas. faz pra ver o que a gente vai pensar. Exato, o que a gente vai fazer? Porque a gente pode até pensar e falar assim, eu vou dar nada, mas o que a gente vai fazer de fato? A gente vai abençoar, porque às vezes a semente não é nossa, mas é a semente que Deus coloca nas nossas mãos pra gente plantar. E aí é onde forma os milagres, onde forma a unção do Senhor, o derramar do Senhor sobre as nossas vidas. E o grande segredo é que semente não é para comer, é para semear. Se você comer a Exatamente. semente, já era, você não vai ter fruto, Perdida. vai ficar perdido, já era, acabou. É assim mesmo. Porque o que você planta é para gerações futuras. Não é para você. Se você plantar uma tâmara que demora sei lá quanto tempo, eu já 80 esqueci. anos. Quantos? 80. 80 anos, gente. Você não vai plantar ela e amanhã você vai comer. A tâmara, né, muitas vezes não vai nem comer. Não, você não vai comer, né? Exatamente. Só que a próxima geração vai desfrutar dessas tâmaras. Sim. E eu acho que é assim. Porque hoje a gente planta tanta coisa no mundo espiritual, sabe, de oração, de jejum, de batalhas que a gente entra. E tudo isso vai gerar fruto. Porque a palavra de Deus diz que É fruto do reino. exato, tem coisas que a gente vai ver e tem coisas que não vai. E a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Ele vai terminar, pode ser que não termine com você, mas vai terminar na tua vida, no teu papel, pro propósito que Deus tem para sua vida. Mas muitas gerações ainda vão colher isso. Então, pode Tem uma reflexão sobre esse exemplo que você usou. É porque eu lembrei agora. Tem uma reflexão sobre isso que a Sara falou, a Tâmara. Que tem um senhor que planta e vem um senhor de idade mesmo. Aí vem um rapaz e pergunta pra ele, por que você está plantando se você não vai comer? E o senhor responde pra ele, se eu pensasse como você, ninguém nunca mais ia provar de Tâmara. É verdade. Simples assim. Assim funciona Exatamente. também o semear para o Senhor. Muitas vezes você está semeando ali e você fala, Senhor, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Aí você está semeando para a próxima geração. O Senhor está preparando para o futuro. Nem tudo é sobre você, querido. Você não é o sol do universo. Esqueceram que tudo é sobre Deus. Tudo é para Ele, tudo Não, por e Ele. essa questão da semente, existem vários ambientes. Uma colega minha veio falar comigo que ela foi demitida do trabalho dela porque a chefe dela não queria ensinar ela. E falou que ela não era... Falou palavras muito feias, né? Incompetente e outras que eu acho que não é legal citar. E aí eu parei pra pensar, falei, gente, se ela como chefe não passar o conhecimento pra uma pessoa que é estagiária, ela vai morrer. Ninguém vai ter o conhecimento que ela tem. Exato. A gente tá aqui na Terra para ensinar tudo aquilo que a gente sabe para as próximas gerações, para que elas possam dar continuidade, para que elas possam aprimorar aquilo que a gente ensinou. A próxima geração precisa socorro. Precisa mesmo. É que a gente precisa entender que o egoísta, ele faz a próxima geração padecer, Exatamente. entendeu? Se acha muito bom, se acha muito perfeito. Esses dias a gente foi pro monte Cadê a humildade? e aí tinha um homem orando lá perto da gente. E aí o homem... E o Senhor falou, olha, presta atenção. E eu não sou de reparar, porque quando eu entro para orar, eu quero orar. Eu não consigo ouvir a oração dos outros. E o Senhor falou para mim, presta atenção. E aquele homem estava orando pelos filhos. E eu não sei quantos anos os filhos dele. Mas, Senhor, eu estou orando pelo meu filho fulano. Pela minha nora, que eu ainda nem conheço. Que ainda nem chegou. Eu sou assim, Que ele eu ainda tô nem casada. tem idade. Ele ainda nem tem idade. Mas, Senhor, eu já oro. E aí eu falei, cara... Eu não tenho. Eu também oro eu com falei, os meus cara, filhos, que eu ele não já tenho. tá gerando... Sim. Ele já tá gerando algo no mundo espiritual. Ele já tá semeando. Entendeu? Meu, já era. Porque a palavra... A oração... A oração, ela muito pode em seus efeitos, né? Então é assim, você orou, meu, tá lá no mundo espiritual. E no momento certo, essa oração vai ser atendida. Entendeu? Então,
dentro daquilo que a gente está falando de semeadura, que eu nem sei como a gente chegou nisso, Da escolha de Deus. a nossa oração, ela vai gerar no tempo certo. No tempo de Deus, aquilo que você colocou em oração vai acontecer. Você não precisa se precipitar. Muitas vezes a nossa ansiedade, por isso que a palavra nos diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Porque a nossa ansiedade, muitas vezes, nos faz atrapalhar os planos de Deus. Deus não dá algumas coisas na mão de imaturo. Por quê? Porque exige maturidade. Entendeu? A gente sempre usa o exemplo de um carro. Deus não vai dar carro na mão de criança, porque criança não tem maturidade. Não sabe dirigir, não alcança o pedal. Exatamente. Da mesma forma que Deus não dá arma na mão de descontrolado. Entendeu? Deus não dá. Se a gente não tá Então, preparado pra uma receber a das bênção, coisas- Deus não vai entregar. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa confiança em Deus nos preserva de muita coisa. E quando eu confio quando eu deixo Ele decidir por mim. Você quer maior exemplo de confiança em Deus é quando você deixa Ele decidir por você. Porque muitas vezes Deus vai decidir aquilo que você nem queria. Entendeu? Mas Ele decide e no final você vê que valeu a pena. Entendeu? Ah, mas eu queria saber como, igual a Vitória, nossa, eu queria saber que tipo de advogada eu ia ser. Aí Deus já vai lá e dá no meio. Você nem ia ser tão boa assim. Não, mas eu já sabia qual a área que eu queria Entendeu? seguir. Entendeu? Eu já sabia tudo, eu já Não, tinha planejado então, tudo. porque Aí eu muitas comecei vezes- a fazer meu técnico, eu falei assim, não quero nada disso, eu vou fazer só pra ser de juíza, porque juíza é mais fácil, ganha bem, trabalha menos. Aí Trabalha menos nada. trabalha assim, comparado ao advogado, sim. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo falou pra mim, não. E pra mim tá sendo melhor pra minha vida. Não, mas no não vai. começo, eu Não juro, eu vai, falei, não nossa, eu vai. tô indo só porque, vou só pra obedecer. Mas agora eu vejo que foi o melhor pra minha vida. Que se encaixa com aquilo que Deus me fez. Eu conheço um rapaz que ele começou a fazer rádio TV. E ninguém entendia o porquê de rádio TV. Porque eu falava, você quer ser radialista? Não. Ah, você quer ser produtor? Não. Por que você tá fazendo essa faca? Não sei. Tô fazendo. E aí, Deus começou a colocar ele em lugares. Deus começou a colocar ele em lugares que ele nunca imaginou. Pode falar. Tá falando? Vamos parar pra ouvir, né? Igual professor. Fulano, vamos todo mundo parar pra ouvir o que fulano tá falando. É o infantil. Então, ele nunca imaginou. Muitas vezes, obedecer a Deus é você saber que não vai fazer aquilo que você queria, o sonho da sua vida. Esses dias a Kiara tava falando, né, no carro. Ah, o Akin já mudou de profissão várias vezes, mas eu continuo na mesma. Médica e veterinária. E eu tentei tirar esse negócio da cabeça. Eu falei, filha, você vai ter que escolher um. O médico estuda 7 anos. O veterinário estuda 5 anos. Você vai passar 12 anos estudando. Aí ela falou, pai, eu quero ser médica e veterinária. Tá bom. Deixa que o Senhor trabalha. Quando chegar no tempo dela escolher, eu sempre Quando ela chegar no tempo. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei, mas e se o Senhor quiser que ela seja os dois? Amém, glória a Deus. Essa menina que Ele estuda vai dar muito. um jeito dela fazer. Vai que ela Deus dá pra ela uma super capacidade dela fazer os dois ao mesmo tempo. Exatamente, a gente não sabe. Eu não sei. Entendeu? Mas eu parei de falar. A partir desse momento eu entendi. Falei, não vou falar mais nada. E ela é decidida. Eu vou ser médica e veterinária. Se você perguntar pra ela, vai passar 1 ano, ela fala isso desde os 5 anos.
Não, eu lembro, ela falava pra mim. Ela Entendeu? falava. Primeiro ela começou com uma enfermeira que ela foi que ela ficou internada e a enfermeira cuidou super bem dela. Aí eu falei, aí ela, pai, eu quero ser enfermeira. Eu falei, por causa da enfermeira fulana, tá? Ela falou, ela é muito legal, ela cuidou muito bem de mim, tudo, entendeu? Foi a enfermeira que no último dia dela internada, a enfermeira trouxe uma caixinha de M&M pra ela. Aí ela queria ser enfermeira. Aí depois, não sei, depois dessa ela falou, não, você é médico. Eu falei, mas você não queria ser enfermeira? Não, pai, eu acho que médico é mais importante. Eu falei, tá bom. Eu falei, não, tá bom, né? Então, muitas vezes a gente quer escolher, mas o Senhor é quem escolhe melhor que a gente. Assim como Davi, que a cada decisão que ele tinha que tomar, ele ia buscar direção, entendeu? Ele ia buscar a direção do Senhor. E o Senhor estava com ele. E assim tem que ser nós. Tem que ser evidente a presença do Senhor nas nossas vidas. Sabe, não só para os outros verem que você é crente. Todo mundo viu que eu sou crente, isso aí não vale de nada. O que vale é você se valer dessa presença. Sim. Entendeu? O que vale é o tanto de comunhão que você tem. Porque as pessoas reconhecerem não te leva para lugar nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus, sendo a principal fonte de vida, porque a gente acha que a principal fonte de vida é o oxigênio, né? Sem oxigênio a gente vai morrer. Não, a gente morre sem o Espírito Santo. Porque sem oxigênio sem oxigênio e com o Espírito Santo, a gente vai morrer e vai estar no céu com Jesus. Agora, sem oxigênio e sem o Espírito Santo, a gente vai morrer e vai passar a eternidade na sofrência. E eu nem tô falando daquelas músicas ruins. Entendeu? É uma eternidade de sofrimento. Então o Senhor, ele te chamou para andar em tempos. O Senhor te chamou para andar em tempos onde ele decide por você. Sim. Entendeu? Porque ele decidindo por você não vai dar ruim. E quando o Senhor decidir, quando o Senhor te der direção, quando o Senhor te enviar, falar vai, você vai. Gente, tem aquela passagem lá em Êxodo, quando o Senhor chama Moisés para conduzir o teu povo. Eu amo essa passagem, é muito maravilhosa. A primeira vez que eu li, eu dei tanta risada, porque foi aí que eu descobri o senso de humor maravilhoso que Deus tem. Tá lá Deus, aparece na sarça, tal. Aí tem toda aquela formidade. Tira as sandálias dos teus pés, e o lugar que você pisa é terra santa. Aí ele começa a enviar Moisés, e Moisés fica, ai, mas a minha voz é fanha. Ai, mas não sei o quê. Fanha não, é um negócio que ele fala. Ai, mas isso aí não sei o quê. Moisés arruma, é Deus falando, Moisés arrumando desculpa, Deus falando, não teve uma hora que Deus parou. Que é isso na tua mão? É um cajado, Senhor. Não é, não, Deus não sabia o que era o cajado. Joga no chão, virou uma cobra e começou a correr atrás de Moisés. E é maravilhoso. E é maravilhoso, porque fala que Deus ficou olhando a cobra correr atrás de Moisés. E Moisés desesperado. Deus interferiu? Não, Deus orientou. Tem que bater na cabeça dela para virar o cajado de novo. E Moisés fez como o Senhor falou. Então é isso. Pegar pelo cauda, isso. Pensa, a cobra tá correndo atrás de você e você tem que puxar pela cauda. É que tudo que não se deve fazer é pegar uma cobra pela cauda. É isso mesmo, tudo que não se deve fazer é pegar uma cobra pela cauda. Então, assim, o Senhor te deu uma orientação, siga essa orientação. Em nome de Jesus, não vai querer fazer teu jeito, não vai querer estragar os planos do Senhor para tua vida. O Senhor apareceu para ele, deu uma orientação. Muitas vezes, a pastora falou hoje aqui no discipulado de mulheres, não é pela sua capacitação. Gideão não era capacitado, Davi também não. Mas eles tinham um coração obediente e queriam obedecer ao Senhor, queriam seguir a vontade do Senhor, eles tinham confiança no Senhor, do que o Senhor tinha para ele. A capacitação, ela vem com a unção do Senhor, quando você aceita viver o propósito e se colocar diante das escolhas dele para a tua vida. É isso mesmo. Gente,
Entendam, andar no propósito de Jesus, andar na vontade de Deus para as nossas vidas, andar segundo aquilo que a palavra de Deus fala, é a melhor coisa que a gente pode fazer em todas as nossas vidas. Sabe, eu não sei como é que tá sendo a sua vida, eu não sei se você tá chegando agora para poder andar com Jesus, eu não sei se você já anda com Jesus há um tempo, eu não sei se você tem o desejo de conhecer Jesus, ou só ouviu falar vagamente e caiu aqui aleatoriamente, né? Eu não sei o que é, mas Jesus ele tem um propósito sobre as nossas vidas e ele nos ensina que a decisão dele, aquilo que ele quer para as nossas vidas é o melhor, porque a vontade dele é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, ande de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Deixa Jesus te guiar, deixa Jesus te conduzir, deixa Jesus te levar para aquilo que é o chamado e o propósito que ele tem para sobre a sua vida, tá bom? Beijinhos, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo sábado.